Olá, esse é o Expresso DT, o videocast do Sebrae no Desenvolvimento Territorial. Hoje a gente vai falar das 20 principais alterações que a Lei Complementar 147 fez na Lei Geral das Micro e Pequenas Empresas. Em 2014, a Lei Complementar 123, a Lei Geral da Pequena Empresa, sofreu mais uma grande reformulação, pela Lei Complementar 147. E essa reformulação trouxe grandes avanços, inúmeros avanços e benefícios ainda maiores do que a Lei Geral já tinha para as pequenas empresas. Hoje nós vamos elencar aqui as 20 principais modificações e avanços da nova Lei Geral da Pequena Empresa. Então, o principal deles, toda pequena empresa hoje no Brasil pode ser optante pelo Simples, a universalização do Super Simples. Há diferenças tributárias, é importante levar em conta isso. Comércio entra no Simples de um jeito, os serviços entram no Simples de outro jeito, os serviços entram no Simples de 3 formas diferentes, indústria de outro jeito, enfim. Mas o importante é que há uma universalização da opção pelo Simples e todos os empreendimentos devem fazer as devidas contas, buscar o apoio do Sebrae, de associações e sindicatos, para fazer o seu planejamento ali, para ver se o Simples vale a pena, e ele vale a pena para a maior parte das pequenas empresas. Mas a depender do caso, por algum fator de contribuição previdenciária, pode ser interessante ficar fora do Simples. Atenção a isso. As novas alterações da lei trouxeram um dispositivo que na Europa já é muito difundido, que é o Pense Pequeno Antes. Qualquer alteração legal, qualquer nova burocracia, deve prever um tratamento diferenciado para a pequena empresa. Temos que esperar para ver se isso vai realmente dar resultado, se vai haver fiscalização, se vai haver cobrança. Os benefícios não tributários da lei foram estendidos, esse é o terceiro ponto, foram estendidos para os produtores rurais e para a agricultura familiar. Então hoje o produtor rural, que é a pessoa física que tem uma inscrição específica de produtor rural, não tem um CNPJ, ele pode participar das compras governamentais, ele pode participar de cooperativas e associações e centrais de negócios de pequenas empresas, acessar mecanismos de crédito prioritários que dão prioridade para a pequena empresa também. Isenção de taxas para microempreendedores individuais. Elas existiam desde 2008 para a abertura do MEI e fechamento do MEI. Hoje o MEI está isento de taxas também no seu funcionamento, principalmente nas renovações de alvarás. O MEI não deve pagar nenhuma taxa, tanto para abrir quanto para fechar e também para funcionar. A isenção da cobrança de taxa de vigilância sanitária para a agricultura familiar. Isso é importante frisar, é a quinta grande alteração. Proibição do envio de cobranças, de boletos de cobranças de instituições privadas para o MEI. Vários MEIs, milhares de MEIs, recebem cobranças indevidas de associações, institutos, às vezes empresas, que conseguem os dados de forma escusa e mandam boletos de cobrança de uma possível afiliação, e o MEI acaba pagando, achando que é uma cobrança tributária, achando que é uma cobrança pública. A Lei Complementar 147 passou a proibir esse envio, passa a ser uma prática de estelionato. A sétima principal alteração é a possibilidade da microempresa, da empresa de pequeno porte, ter mais receitas, ultrapassar os 3.600.000 reais de receita bruta por ano, desde que essa ultrapassagem em mais 3.600.000, ou seja, ela pode dobrar o seu faturamento sem perder a condição de empresa de pequeno porte, de optante pelo Simples, desde que o segundo 3.600.000 seja oriundo de exportações. Então ampliou a possibilidade de faturamento da pequena empresa, desde que ela esteja vendendo para o mercado externo. O grau de risco, a oitava grande mudança. A lei prevê que as pequenas empresas, os pequenos negócios que não tenham alto grau de risco, comecem a funcionar mediante alvarás provisórios, mediante uma orientação prévia, que não sejam feitas vistorias e visitas antes do empreendimento começar a funcionar, o que hoje no Brasil, sem sombra de dúvida, é uma das coisas que mais toma tempo no processo de abertura de empresa, gera morosidade, gera custo. Então a lei definiu que caso o município não tenha essa regulamentação ainda, já era para ter, desde 2007, caso o município não tenha essa regulamentação, vale a regulamentação nacional, a regulamentação do Comitê Gestor da Rede Sim, que é uma instância criada pela lei para definir normas gerais e definir regulamentações nacionais dos dispositivos que a lei prevê. Oitava grande alteração. A nova lei mudou a lei geral para prever que
alvarás de localização sejam concedidos independentemente do imóvel ter a BITC. A BITC é uma coisa, alvará de localização é outra. Uma inscrição nacional única é a 9ª grande alteração. Hoje está em processo de regulamentação, liderado pelo Ministério da Micro e Pequena Empresa, uma inscrição nacional única, um número nacional único que vai nortear. Temos que aguardar aí os desdobramentos disso, mas com certeza é muito promissor. É o número único de identificação dos pequenos negócios. Advogados, escritórios de advocacia, empresas de fisioterapia e corretagem de seguros passam a poder optar pelo Simples de uma maneira muito mais interessante do que as demais empresas de serviços. Essas são as alterações 10ª, 11ª e 12ª. Possibilidade de cancelamento automático do MEI. O MEI deve pagar uma contribuição fixa mensal, que parte do salário mínimo, são 5% do salário mínimo, mais R$1 a título de ICMS ou R$5 a título de ISS. Agora, caso o MEI não venha fazendo esse recolhimento, se ele passar 12 meses sem esse recolhimento, os órgãos de governo vão poder fazer a baixa automática. O MEI vai perder o seu CNPJ e vai ser baixado do sistema de forma automática. Concessionários de serviço público, principalmente água e energia, o MEI não pode ter a sua cobrança de água, energia e outras concessionárias de serviço público majorada simplesmente porque ele passou a ter um CNPJ. Isso acontece muito e isso está agora proibido. O simples fato da pessoa exercer uma atividade no seu domicílio, se transformar em MEI, adquirir um CNPJ, muitas vezes fazia com que a taxa de água, com que as cobranças de água, de luz e outras tivessem acréscimo, porque passava a ser um CNPJ. Agora isso está proibido. Então, esse é o 14º ponto de novidade importante na nossa Lei Geral da Micro e Pequena Empresa. Da mesma maneira, o IPTU. Havia a majoração de IPTU muitas vezes, porque passou a constar nos cadastros da Prefeitura que não é mais uma residência onde existe CPF, sim um CNPJ. Então, muitas prefeituras oneram as empresas com IPTUs maiores do que os de pessoas físicas. Então, se a pessoa está exercendo aquela atividade com base no seu endereço residencial, agora isso está proibido. Não só proibido a majoração, está definido que em alguns casos em que haja o IPTU comercial mais barato do que o residencial, o MEI faz jus ao IPTU de menor valor, seja ele residencial, seja ele comercial. 16ª mudança, a redução das multas para o descumprimento de obrigações acessórias, são aquelas burocracias tributárias ali. O MEI tem uma redução de recolhimento de 90% em qualquer multa que ele possa sofrer, e as microempresas e empresas de pequeno porte de 50%. A 17ª alteração diz respeito à regulamentação dos municípios. Todos os municípios têm que regulamentar no que lhes cabe a Lei Geral da Pequena Empresa. E se caso não haja essa regulamentação, a nova lei passa a dizer que, em não havendo a regulamentação, vale os dispositivos nacionais, valem os dispositivos do Comitê da Rede Sim, do Comitê Gestor do Simples Nacional e as regras que estão na própria Lei Complementar 123 e suas alterações. Dupla visita. A gente falou aqui no início da dupla visita. Toda fiscalização deve observar o grau de dupla visita nas infrações que não sejam graves. Isso significa que, numa primeira visita, há uma orientação para o empreendedor e na segunda visita, caso ele não cumpra o que foi pactuado, ele sim faria jus, aí sim ele faria jus a uma multa. Caso não haja a observância desse critério, a nova lei determina que o auto de infração é nulo. 19ª alteração. Os bancos públicos e privados agora estão proibidos de juntar nos mesmos relatórios, nos mesmos números, os financiamentos concedidos a pequenas empresas e pessoas físicas. As pessoas físicas devem ser separadas para que se tenha condição de verificar efetivamente o que foi emprestado, o que foi financiado para micro e pequenos negócios. E a última alteração, que é muito importante, diz respeito à lei de falências e recuperação judicial. A pequena empresa passa a ter uma série de benefícios e eu creio que o mais importante, ela passa a ter prioridade, depois de créditos trabalhistas e depois de alguns outros créditos, ela passa a ter prioridade na lista de credores, no colégio de credores de uma grande empresa que vai à falência. Então essas são as 20 principais alterações que a Lei Complementar 147 fez na nossa Lei Geral da Pequena Empresa, Lei Complementar 123. Então não deixem de visitar o nosso portal do desenvolvimento local, que é o www, lembrando mais uma vez, .portaldodesenvolvimento.org.br. Então, obrigado pela sua visita. Não deixe de assinar o nosso canal no YouTube, o endereço está aqui embaixo.
Quem quiser mandar alguma sugestão de pauta, algum tema específico, algum pedido de entrevista para o nosso Expresso DT, entre na nossa página no Facebook, Sebrae no Desenvolvimento Territorial, o endereço também está aqui embaixo, e mande a sugestão. E lembre-se sempre, se é desenvolvimento, é prioridade do Sebrae.